Olá! Bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de aleatoriedades preferido. Aqui a gente fala sobre um monte de coisa que a gente acha legal, um monte de coisa que a gente viu na internet que quer contar um pro outro e pra vocês também. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Luvisotto. E hoje, Cris, me conte o que nós não vamos morrer sem saber, hein? Eu vou falar mais uma vez do grupo injustiçado, porém maravilhoso e que vai literalmente mudar o mundo, os furries. E você, meu amigo? Eu vou falar de conspirações de SEO. O que isso quer dizer? Ouçam. Apenas. É isso. Cris, me conte o que nós todos não vamos mais morrer sem saber. Amigo, eu encontrei uma ouvinte no final de semana e essa ouvinte pediu essa pauta, que era uma pauta que eu já queria fazer. E aí eu falei, tá bom, vai. E aí depois, ainda mais que a gente atrasou um pouquinho, né, esse episódio, eu falei, vou dar esse presente. Eu não prometi nada, se eu não prometi, eu não atrasei. Não sei o que você tá falando. Agradeçam de ter episódio. É isso que eu digo. Exatamente. Essa energia. É exatamente. de graça. Essa energia. É de graça, gente. Que isso? Mas aí eu quis, falei, vou dar um agrado, né, para os nossos ouvintes. Então, eu gostaria de falar sobre furries. A ouvinte Daniela gosta muito desse universo. E ela falou pra mim no final de semana, por favor, falem sobre furries. E aí, estamos aqui. E aí, eu queria saber... Mas o que é furry? Eu nunca ouvi falar. Furry? Eu não conheço. Eu não sei do que se trata. Que diacho é isso? Eu acho que assim, eu acho que foi uma união de várias coisas antes de eu falar que eles são, aliás. Porque não só essa amiga falou sobre os furries, mas eu sinto que tá rolando um movimento de os furries tá ficando meio mainstream de novo, porque eles já ficaram mainstream algumas vezes. Tá. Mas eu queria antes falar sobre o meu primeiro contato com furries. Você lembra a primeira vez que você ouviu falar sobre furries? Nossa, boa pergunta. Não é tipo uma pergunta tipo 9/11, né? O que vocês estão fazendo. Não é tão marcante assim. Quer dizer, talvez pra quem despertou o seu lado furry, né? Pra quem falou isso. É verdade. Meu Deus, tem alguma coisa aqui. Mas eu, provavelmente, Twitter. Nossa, eu não tenho essa... Eu lembro de uma história antiga que teve com... Que acho que a gente já falou aqui uma vez até do cara do Kellogg's, com o tigre do Kellogg's. Do tigre, é verdade? Já falou aqui sobre Eu acho que quando teve furries. isso na época, eu lembro. Mas não lembro se foi a primeira coisa que eu ouvi falar de furry. Já faz tempo que a gente falou, né? A gente já falou alguma... acho que a gente já mencionou uma vez, a gente falou mais diretamente. Acho que já apareceu outras vezes, assim, né? Mas não tem essa lembrança, não. Eu lembro que, no meu caso, eu tive o primeiro contato sobre furries, primeiro contato com furries, pela Vice. Você lembra do site da Vice? Ainda existe a Vice, cara. Acho que boa parte das pessoas lembram. Inclusive, tem um documentário no YouTube sobre meio que o ápice e a decadência da revista Vice, sabe? Que é muito legal. Eu acho que ele não é muito fiel à realidade em algumas coisas, mas a Vice também não era. Então eu acho que segue bem a vibe. A Vice, ela não que ela falava fake news, nada disso, mas ela exagerava, ela tinha muito... Era um tipo de escrita muito... Era um jornalismo poético. Era um jornalismo poético e uma galera muito cool, sabe? Uma galera muito descoladinha, era esse lance. E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi lendo alguma matéria sobre furries na Vice. E a Vice tinha esse lance de, tudo que era diferente, tudo que era fora ali do padrão, eles falavam como se fosse uma coisa muito legal, entendeu? Uma coisa muito da hora. Então não me foi apresentado como uma parada super negativa, sabe? Como foi apresentado para muitas pessoas ao longo da vida. Depois que eu fui entendendo que as pessoas viam de certa forma, que tinha uma conotação, eu, ok. Comecei a entender melhor que existia, tipo, um imaginário coletivo sobre o que os furries são, sabe? E eu acho que é justamente isso. Eles foram meio que entrando nesse imaginário coletivo ao longo do tempo, pela mídia, pelas piadas. Eles viraram meio que um tipo de pessoa que todo mundo meio que imagina, mas que não representa ninguém meio de, assim,
não representa não ninguém, mas não representa uma comunidade, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, você, muitas vezes, tipo, uma pessoa que está vestida de furry, ela tá toda coberta. Então, acho que já tem uma coisa que perde uma questão do aspecto humano, assim, né, de você reconhecer como um ser humano. Uhum. E 2, você não sabe, tipo assim, às vezes seu vizinho é furry e você não tá nem sabendo, entendeu? Tipo, você não... Sim, sim. É uma coisa então, muito privada em muitos sentidos, né? muito privada, de fato. E assim, mas eu acho que assim, hoje em dia as pessoas entendem melhor o que é um furry, apesar que eu vou explicar pra quem não sabe, fiquem tranquilos. Mas elas acham que todos os furries são iguais. Eu acho que esse é o rolê, entendeu? Que existe uma plétora muito grande de tipos de pessoas dentro de uma comunidade. Um ecossistema, né? Então, existe toda uma plétora de pessoas dentro da comunidade, né? Apesar de terem características que são em comum. Mas os furries, eles podem ser muitas coisas. Porque eles podem ser artistas, costureiros de fursuit, que é a roupa que eles usam, creators, escritores, gamers, drag queens, performers, qualquer tipo de pessoa que criou um personagem antropomorfizado para si mesma, ou seja, sua persona, pode brincar com isso de alguma forma. Então, tem muita gente que se considera furry, mas não usa a roupa, entendeu? Sim. Só tá inserido na comunidade de alguma forma, sabe? Sim, sim, sim. E aí eles fazem várias atividadezinhas de furries deles, né? Que às vezes são contar histórias, escrever histórias, fazer desenhos. Tem uma intersecção com o pessoal da fanfic aí, da fanart, muito forte, né? Muito forte, muito impactante, né? Mas a imagem dos furries ligada às pessoas que fazem ou mandam fazer essa roupa sob medida, né? Que é encomendada, é caríssima da sua persona, é uma coisa que acho que a própria comunidade tá tentando desmistificar, sabe? Porque assim, mano, já começa com vários preconceitos que as pessoas têm, né? Essas roupas, elas são absurdamente caras e eu não tinha muita noção disso. Eu pensava que era uma coisa cara como mandar fazer uma fantasia cara. Um cosplay, exatamente. Um cosplay. Mas não. É outro nível. É tipo um carro. É tipo um carro. É outro absurdo. nível. É muito absurdo, cara. Muito absurdo. E aí você já fica pensando, caraca, então as pessoas que se vestem têm grana pra cacete, entendeu? Sim. As pessoas que têm dinheiro pra fazer aquelas bonitas, não aquelas da Shopee, o Teletubby amarelo, esse nível. Não tô falando isso. Mas as que fazem a roupa mesmo, eu imagino que é uma parcela pequena, até porque é caro pra cacete. É uma coisa já que é meio que assim, a elite dos furries. Ou o oposto, não sei. Mas enfim, custa milhares de reais, gente, tá? Sim. Sou rica! E tanto que tem gente que não tem grana pra fazer a persona inteira, a persona não, o fursuit, né, inteiro, aí usa uma orelha, usa um focinhozinho, ou um rabo, tem os que só usam um rabo. Mas eles viraram meio que representante cultural da parada, entendeu? Sim. Que é que chama mais atenção, né? Exatamente, é o que chama mais atenção. Mas no fim, cara, tipo assim, eles são uma comunidade bem diversa, apesar das similaridades, né? E é muito plurífera, assim, é muito documentada, é muito antiga, existem dos anos 80, né? Eu acho que no Brasil existe uma comunidade que é uma das maiores da América Latina, mas ainda é muito pequena, sabe? Em relação a outras comunidades. Mas assim, eles têm a Wikipédia deles lá, eles têm uma associação que faz vários questionários, surveys, pra poder juntar dados sobre essa população, essa parte da população, entendeu? Uma quantidade absurda de conteúdo na internet sobre eles, assim, não tem como explicar o tamanho da parada. É uma coisa que já tá muito incrustada eu acho que na experiência da internet, já tá faz muito parte de você estar online, assim. Não, mas pra mim me surpreende se você falar de começou dos anos 80, porque pra mim é muito ligado com a internet. Pra mim era uma coisa que tinha nascido da internet. Exatamente, não, e assim, o começo desse movimento, eu li algumas coisas diferentes, então eu até nem trouxe nenhuma específica, porque eu não entendi muito bem qual que é a verdadeira, sabe? Mas tem gente que diz que começou lá nos anos 70, tem gente que diz que não, que começou nos anos 80 nos clubes de comédia, com a galera meio theater kids, sabe? Com esse pessoal aí artista, e que foi se desenvolvendo, mas eu acho que de repente uma coisa foi se desenvolvendo meio que simultaneamente em várias frentes, alguma coisa assim, sabe? Sim. Mas pelo que eu entendi, era uma coisa meio artsy. Eu acho que a primeira convenção de furries, acho que foi em 86, eu acho. Uau. Alguma coisa assim, uma convenção pitiquinha, um negocinho de nada, porque hoje em dia a convenção nos Estados Unidos de furry é um negócio absurdo. Sim, é. Né? É um negócio inacreditável, assim. Mas, e
aí, eu vi algumas matérias recentemente explicando, né? A diferença de furries, aqueles Therions, que nem eu não entendi a diferença, mas enfim. Não, esse eu sei, se eu não me engano. É Therion? Tharion? Não sei. Eu acho que é Therion, não lembro o nome disso, mas esses são pessoas que se identificam como animais, entendeu? É tipo, como se fosse uma pessoa que é tipo transespécie. Ela é tipo assim, eu sou um lobo, na verdade. Não é que eu não sou homem, eu não sou ser humano, eu sou um lobo. Que é outro, tipo, furry não é isso. Furry é tipo, eu furry tenho. Não é isso? Eu tenho essa persona, Persona que eu criei, ela é criação minha. Exatamente, exato. É um lance muito mais drag queen do que qualquer outra coisa. Exatamente. E muito mais simbólico também, né? Porque, tipo, esse negócio dos... Tô tentando ver se é Therion o nome, eu não lembro qual era o nome, mas enfim. Acho que é Therion. Eles são... pode falar. Pelo que eu entendi, pelo menos. Também, talvez, quem sabe, não ver episódio futuro sobre eles aí, né? Mas é uma coisa menos simbólica nesse sentido. Mas, tipo, eu me identifico como um animal. Tipo, essa é a minha identidade. E a persona é uma coisa mais simbólica. Mas, tipo... eu tenho essa persona que é um leão, porque eu acho que, sabe, tem uma coisa de força. Nem racionalmente, não tem necessariamente essa tradução simbólica clara, assim, né? Mas vem de um lugar simbólico, no final das contas. Assim. Sim, total. E eu acho que também com uma forma de expressão muito grande, né? Sim. Uma forma de expressão, de expressão corporal, de estética. Acho que fala sobre muitas coisas, né? Sim. Mas assim, aí eu vi que estavam saindo umas matérias, coisas assim, do mês passado, assim, sabe? Então, eu falei, nossa, esse assunto de alguma forma tá voltando por causa desses Therions e tal. E muita gente achando que é uma coisa exclusivamente sexual, que é uma coisa ruim. E assim, as pessoas que eu conheci que gostavam, que tinham uma inclinação, eram as pessoas mais legais que eu já conheci, sabe? E eu falo, gente, como eles são injustiçados, entendeu? Como eles sofrem preconceito. Você quer me calar? Não. Então eu falei, vim falar dessa minoria. Vou falar dessa minoria que ninguém fala, entendeu? Porque é uma minoria que abriga outras minorias. Então é um lugar que pra muita gente é um lugar quentinho, sabe? Sim. Mas voltando ao que eu tava falando antes, né? Sobre a questão de imaginário coletivo, né? De uma generalização. Até certo ponto eu acho que tem um certo fundamento, não fundamento, mas assim, algumas pessoas têm exemplos concretos do porquê elas acham os furries toscos, entendeu? Porque tem conteúdo de furry que dá vontade de você sentar, você chorar, se você se enterrar debaixo da terra, entendeu? Pra você não assistir. Porque tem muita gente fazendo muita besteira, né? Então, gente testando vários limites que não tem nada a ver, né? Tipo, constrangendo pessoas, enchendo o saco de pessoas, fazendo coisas nada a ver na rua. Primeiro que eu acho que não tem que ficar andando na rua com o corpo todo coberto, entendeu? Porque eu acho que é perigoso, eu acho que as pessoas não veem se você tá precisando de alguma coisa, as pessoas não conseguem ver você, enfim, não sei. Eu acho que as pessoas podem se vestir como elas quiserem, mas eu acho que é legal quando as coisas têm um contexto, entendeu? Justo, não sei, é que eu não sei se eu já vi, tem uma coisa que eu acho que tem uma intersecção que é com uma questão de ser uma coisa de molecada, tem muita gente jovem que é... Muita gente jovem. Aí, enfim, molecada vai fazer molequice, entendeu? Acho que tem uma coisa que é tipo... Porque assim, a minha experiência de ter encontrado furry era sempre em situações que faziam sentido. Que era tipo, uma convenção, uma parada LGBT, alguma coisa que tipo... sim, as pessoas vão... Um lugar onde as pessoas estão sendo convidadas a se expressar de alguma maneira. E aí, acho que eu nunca vi, tipo assim, tô andando na rua e vi, assim, sabe? Alguém de furry. Nos Estados Unidos bem mais comum. Então, isso tem cara de, tipo, gente nos Estados Unidos fazendo vídeo pro TikTok, sabe? Exatamente. Aí o problema é o vídeo do TikTok, entendeu? Exatamente, entendeu? E se, tem gente que era furry e fez merda. Tá, era uma pessoa merda que fez merda e ela também era furry, entendeu? Então, tipo, é muito foda, né, cara? E aí eu acho que, assim, o que eu achei legal, assim, um take nesse assunto, que eu achei legal e eu achei interessante trazer pra gente conversar, é como meio que o ápice do que as pessoas foram conhecendo dos furries aconteceu mais ou menos na mesma época da cultura cringe, sabe? Que é uma coisa assim, ninguém mais usa essa palavra, é uma coisa que ficou pra trás, já é passado, né? Dizem, inclusive, que a era cringe acabou em 2015, a gente fala que não, então assim, muito se fala, tem sobre... estudiosos do cringe. Tem estudiosos da cultura cringe, completamente, porque assim, a cultura cringe, ela mudou muito o comportamento das pessoas na internet, ela moldou muita coisa, sabe? Então eu acho que assim, teve um combo com a cultura cringe, porque pegou
pegou a época que os Gen Zs eram muito novos. E eu acho que era um pouco de ressaca do que a gente tinha passado como millennials, de fazer coisas na juventude. E a gente falava muito sobre esse negócio de, ainda bem que não gravavam, mas os Gen Z já não tinham mais essa opção de ter uma vida fora da internet. E era muito pesado. Tipo, existiam canais inteiros sobre você ficar detonando outras pessoas, sabe? Pensa em Felipe Neto, sabe? Era a energia. Era a energia total, assim. E isso acabou matando muito os ímpetos criativos dos jovens que normalmente rola, sabe? De você querer fazer um monte de coisa e querer expressar a sua individualidade. Eu acho que mexeu muito com isso, né? Mexeu muito com a forma como as pessoas se expressam na internet, porque de uma hora pra outra você ser muito diferente era cringe, era vergonhoso, entendeu? E aí os jovens, eles, até hoje, assim, que os Gen Z estão um pouco mais velhos e tal, já estão no mercado de trabalho, enfim, eles até falam sobre, como eu deixei de, às vezes, fazer algumas coisas porque eu tinha vergonha, sabe? Muito vergonha de como ia ser percebido, de como, enfim, né? E ser furry é o ápice, pra mim, da expressão individual, de mostrar o que você gosta sem vergonha nenhuma, sabe? Foda-se, eu tô vestido de cachorro na rua, entendeu? E foda-se, eu vou nesse evento, eu vou desse jeito, foda-se, entendeu? Então eu acho que foi um combo muito forte, sabe? E aí os Gen Zs odiavam, assim, não sei se odeiam mais, mas odiavam, achavam ridículos furries, porque eles viam com uma questão de tipo, olha até onde essa pessoa vai pra chamar atenção, entendeu? Olha como essa pessoa tá sendo extra, foi daí, na mesma época que apareceu essas gírias de você tá se passando, de você tá indo longe demais, entendeu? Isso é o assassino dos artistas, né, cara? Os artistas têm que se passar. Eles têm que, entendeu? Eles têm que incomodar todo mundo mesmo. A mãe acaba tendo vergonha um pouquinho, entendeu? Porque eles estão sempre ali testando limites também, né? Provo Society Total. Então, eu acho que foi uma perda, assim. E eu acho que acabou impactando um pouco a questão dos furries, sabe? Então, as pessoas... A sensação que eu tenho é que as pessoas começaram a odiar a existência dos furries, não pelos que eles faziam, mas só por eles serem quem eles eram, entendeu? Total, completamente, sim. E, mano, eu lembro que uma parada muito comum era assim, qualquer coisa era cringe. Tipo, uma pessoa sendo mal educada, cringe. Uma pessoa passando vergonha, cringe. Uma pessoa se expressando, cringe. Uma pessoa mostrando o processo de aprendizagem dela aprendendo a fazer alguma coisa. Cringe. Você não pode parecer tentando e errando, né? Pelo amor de Deus, né? E assim, se você tá feliz fazendo as coisas que você gosta e outras pessoas consideram vergonhosas, elas pessoas ficam mais gatilhadas ainda. Porque... E, furries se divertem. Ponto. Isso é definitivo. Eles sabem fazer festa. E... como veremos a seguir. E eu imagino, se eu tivesse uma oportunidade de pôr uma roupa de um bicho e ficar dançando, curtindo, eu ia achar divertido pra caramba, entendeu? Eu ia achar muito divertido. O porquinho da Paulista parece que tá sempre muito contente, porque ele tá cantando e vestido de porco, e tem um monte de gente assistindo ele tá muito feliz. As pessoas amam mascotes, cara. Os mascotes sempre parecem que estão se divertindo. Sim. Não, e tem uma coisa que eles atraem muita atenção, realmente. As pessoas querem abraçar, querem tirar foto, querem não sei o quê. E eles são sempre muito solícitos, assim, de ver, assim. Eu nunca pedi pra tirar foto com furry, mas eu vejo que eles estão super de boa. E ficam lá e as pessoas vão e não sei o quê e tal. E eles estão lá. Eles são muito abertos, assim, né, cara? Tipo, e mesmo em contextos fora de ser furry, você usar uma roupa e ficar curtindo e se divertindo, e principalmente porque você tá usando uma coisa que nem tá mostrando o seu rosto, então você tá, tipo, muito à vontade. Dá uma liberdade, exato. Dá uma liberdade. Mano, Carreta Furacão. Tem povo mais feliz que aquele. Exatamente. Seria Carreta Furacão os furries brasileiros? É isso? Essa é a cultura, a tradição, entendeu? Assim que a gente ressignificou a coisa? Será? Eu não sou furry, eu sou carreteiro. É isso. Eu sou carreteiro. Pois é, cara. É muito engraçado pensar como que a manifestação dessa parada que surgiu na América do Norte no Brasil, né? Porque tem furries aqui, inclusive, né? Tem. Pelo que eu li, uma informação que eu peguei, tipo assim, acho que a última grande convenção juntou 1.500 pessoas. Nossa, é bastante. É bastante, né? Eu acho. Né? E aí eu queria falar sobre o lance que as pessoas ficam batendo na tecla, do lance da natureza sexual da coisa, sabe? Ainda até hoje, o pessoal usa argumento
sabe? De, ai, não, porque, ai, tipo, ai, sei lá, a pessoa gosta de relacionar sexo com animal, sabe? Um lance criminoso que não tem nada a ver, né? E muita gente acha, por outro lado, que é só um kink, sabe? Eu não faria kink shame com ninguém, muito menos nisso, assim. A pessoa, se for, tem muita gente que deve ser mesmo. Mas é assim, não é todo mundo, e eu acho que muita gente gostaria de ver que existe muita pluralidade dentro dessa comunidade. Sim. Assim. Não, e ao mesmo tempo, lembrando que todo fetiche é simbólico, tipo, nada é literalmente a coisa que a pessoa, né, que é o fetiche. Segundo, e se for, pelo amor de... Sabe, assim, também acho que tem uma coisa que as pessoas ficam assim, ai, nossa, ele transa pelado. É tipo, gente, nossa, é tão ridículo, Deus, né, cara? Sabe? Tipo, e não, e o pior é que se fosse a pessoa vestida de outra coisa, eu gosto de transar com um namorado, sei lá. Vestida de enfermeira, é isso. Tipo, vestida de enfermeira. Você tem uma nurse-sona, deixa eu te contar. Se você quer um personagem pra sua fantasia, pra você incorporar no momento ali de intimidade, mano... A lógica é a mesma, no final das contas a lógica é a mesma. Eu acho que a lógica é a mesma. E né? eu tenho um tweet que eu amo, que é a pessoa falando assim, todo mundo todo mundo é furry, era alguma coisa meio assim, porque você vai no seu trabalho e você cria uma worksona, entendeu? Porque você tá no trabalho. E é isso, e pra muita gente é uma coisa que assim, você se veste de um jeito específico, você se porta de um outro jeito. É um personagem que você tá criando pra atender uma necessidade. No caso, uma necessidade bosta do capitalismo, mas não é tão diferente assim no final das contas, sabe? No frigir dos ovos, não é tão diferente. Sim. Isso, e sobre essa questão da sexualidade, eu achei umas informações bem interessantes que eu achei numa matéria do Daily Mail, que em uma dessas surveys que eles fazem, essa associação que faz essas surveys, acho que desde 2009, alguma coisa assim, os furries tinham que fazer uma escala de 1 a 10, o quanto o sexo era importante. E só 3% ranquearam de 9 a 10, 15% ranquearam como 1 em importância, então muito mais não relacionam, não acho que impacta do que as pessoas que sim. Era bem espalhado, assim, sabe? Eu tenho uma sensação, assim, Instituto tirei do cu, mas eu tenho uma sensação de que existe um diagrama de Venn forte entre furry e assexual. Tem bastante assexual, é verdade. Eu acho que nessa survey deve ter o número, assim, sabe? De tipo, de cada orientação sexual. E é bem fácil de encontrar, cara, essas informações, né? Mas embora, né, eles sejam associados ainda com essa ideia de fetiches estranhos, com pelos e tudo mais, o fandom, ele pode se manifestar de diversas maneiras, né? E é isso que falou a psicóloga social, doutora Courtney Plant, em uma publicação no blog da Psychology Today. Segundo ela estuda a comunidade furry há anos. Amei que tem cientistas furries, que não são furries, estudam furries. Será? Ela falou que ela não é furry? Às vezes ela é furry, exatamente. Eu que fui preconceituosa de não assumir que ela era. Exatamente, você assumiu exatamente. Que eu assumi que ela não era, exatamente. Aí, assim como ocorre em outras comunidades de fãs, participações de convenções de videogame, cosplays de anime, torcedores que vestem a camisa dos seus times, o uso dessas fantasias raramente tem como objetivo a gratificação sexual, sendo quase sempre uma forma de autoexpressão ou performance. E também uma coisa que eu achei muito legal, pulando um pouco da parte de sexualidade para outra, que 15% da comunidade se declara como autista, o que eu achei bem interessante também. Surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Não, mentira. Me surpreendeu porque eu acho que eu esperava um pouquinho mais, talvez. Mas... talvez um pouquinho. Uns 20%. Uns 20%. Mais da metade dos furries se considera ateus ou agnósticos, mas muitos são religiosos. Lembrei, a gente falou sobre os furries cristãos, não é mesmo? Verdade. Falamos. Olha, há muito tempo atrás, gente, eu nem lembro. Vocês vão ter que procurar, se vocês quiserem ouvir. Os furries de Jesus aí, procurem. Que é 1/4 dos furries se declaram como cristãos. Nossa, é muita gente, é muito furry cristão. Cristão. E aí, eu gostaria de ler umas notícias rapidamente aqui, que pra poder fechar, de uma vez por todas, o meu apoio incondicional a essa minoria, porque os furries são ladinos das minorias. E então eu vou ler algumas noticiazinhas. Bora.
Furries hackearam estados que aprovavam leis antitrans. Em junho de 2023, o coletivo SIGSEC, autodenominado Gay Furry Hackers, lançou uma ofensiva contra os governos estaduais dos Estados Unidos. A primeira ação de maior repercussão atingiu a prefeitura de Fort Worth, no Texas, depois que eles proibiram determinados tratamentos médicos para afirmação de gênero para menores. Uma hacker furry encontrou a lista americana de pessoas proibidas de voar. Não sei se você lembra disso. Que saiu uma lista de pessoas que eram no-fly list. A hacker suíça Maya Arson, eu não sei falar esse crime com W no final, é tipo o nick dela. Hackers furries ajudaram a expor um aplicativo usado para espionar parceiros. Gente. O mesmo grupo, em 2023. Nunca erraram, exatamente. O grupo Bite Me Crew, eu acho, anunciaram ter acessado informações do The Truth Spy, um aplicativo de stalkerware instalado secretamente em celulares Androids, que foi pela mesma mulher que fez o anterior. Furries atacaram uma igreja acusada de promover transfobia. O mesmo grupo fez uma ação em 2024 contra o pastor Robbie Ketterling, líder da River Valley Church, uma mega igreja em Minnesota. O grupo afirmou ter recebido denúncias sobre discursos e publicações antitrans ligados ao pastor. Em resposta, divulgou informações pessoais. Olha, Batman também é um anti-herói, entendeu? Exatamente. Batman também faz o bem das maneiras erradas às vezes, entendeu? Mas faz a intenção o bem, é o que vai. Ele é um fascista do caralho, mas assim... Às vezes ele pega um assassino, às vezes ele pega um psicopata. Ele pega um bandidinho de esquina e ele dá uma coça que o homem fica paralítico. Mas assim, né? Tá, pega outro anti-herói, então. Sei lá. O Homem-Aranha, de alguma maneira, também tá agindo fora da lei. Todo vigilante tá agindo fora da lei. Então, ele só não é um super-herói. A lei foi criada pelos burgueses pra manter o Estado democrático de direito, essa fachada de democracia que a gente... Nossa. Preach. É isso. Furries atacaram um canal conservador que exibia Steve Bannon. Furries invadiram a organização por trás do projeto 2025. Eu achei isso muito foda. Eu não tinha lido o de trás porque aparentemente eu perdi. Mas enfim, eles conseguiram... Enfim, é isso. Furries invadiram a organização por trás do projeto 2025. Eles divulgaram, o grupo SIGSEC, de novo, divulgou cerca de 2 gigabytes ligados ao Heritage Foundation, organização conservadora que liderou a elaboração do projeto 2025. O material continha nomes e endereços de e-mail, senhas e registros de usuários. O grupo afirmou que escolheu alvo pelas propostas do projeto 25 relacionadas ao aborto, gênero e direitos LGBTQIA+. Gente, mas eu quero uma série, um filme desse grupo de hackers furries tombando tudo. Sim, e elas fizeram... Eu acho que é elas, porque tipo, tem muita mulher nesses grupos de hackers furries. E quase todos desse grupo tinha essa Maia envolvida. Entendi. Mas eu acho... Nossa, mano, elas são... Tipo, eles são muito super-heróis, assim, sabe? Não, gente, por que os furries do Brasil não fazem isso, cara? Meu pitch de filme. Uma nova versão de Matrix 5, que não é um reboot, é a nova geração, em que o Neo desse filme, o próximo escolhido, é essa gata aí, furry, entendeu? Isso e aí a gente vai ter aquela trupe do Morpheus. Na verdade, ela é a Morpheus. Que foda-se o Neo. Ela é a Morpheus. E é isso, quando a gente tá no Matrix, todo mundo tá vivendo nos Zootopia, entendeu? Tipo, Matrix é Zootopia, e daí eles saem, daí a gente tá no mundo real. E quem são as pessoas? Gente, Zootopia mais Matrix. Põe dinheiro nisso, por favor. Põe dinheiro. E eu acho que dá muito certo a gente fazer esse pitch, porque as irmãs Wachowski, elas são mulheres trans. E eu acho que elas têm tudo pra serem furries, entendeu? Sim. Então eu acho que elas iam querer fazer uma continuação. Sim. Seria o que? O quarto filme? O quinto. Já teve o quarto. E qual seria o nome desse filme? Nossa, me pegou agora. Furry Tricks. Eu não sei qual seria o nome desse. Fur Tricks. Isso. Voltando. A Heritage contestou a dimensão do ataque e declarou que seus sistemas centrais não haviam sido comprometidos. Mesmo assim, dados associados à organização foram efetivamente publicados e o ataque colocou um grupo de gatos e lobos hackers no centro do debate político americano. Uau!
Um diretor da Heritage resolveu discutir com um gato gay pelo celular. Após esse vazamento, Mike Howe, diretor da Oversight Project da Heritage Foundation, entrou em contato pelo Signal com o líder e principal voz do SIG-SEC. E aí ele disse que o FBI estava identificando os integrantes do grupo, fez ameaça, falou, vou prender vocês, vou acabar com a vida de vocês. Uhum. Ele ficava respondendo com ironia, com emoticon, com miados e com linguagem furry, que inclusive, maravilhosa a linguagem furry, é tudo fofinho e fazendo barulhinhos de animais. Uhum. Eles discutindo com um cara, diretor do projeto, sei lá o quê, e eles publicaram inclusive essa conversa, entendeu? Eu tive dificuldade de achar, mas quando eu achar, vou colocar no link do episódio para todos lerem. E aí, o que aconteceu? Em julho de 2024, infelizmente, esse grupo de heróis e heroínas falou que ia encerrar as atividades porque tava começando a ficar muito, como posso dizer, perigoso, sabe? Uhum. Deles serem encontrados e que tava rolando um desgaste e o grupo tinha crescido demais, sabe? Sim. Então, desde 2024, eles não fazem mais nada. Furries invadiram um laboratório nuclear e exigiram cat girls, ou melhor, estudos e desenvolvimento tecnológico em cima de cat girls, tá? Uhum. Em 2023, um grupo anunciou ter acessado dados de funcionários da Idaho National Laboratory, um dos maiores centros de pesquisa nuclear dos Estados Unidos, e o laboratório confirmou a invasão de um sistema externo de recursos humanos, e aí eles, estavam vários registros expostos, nomes, endereço, número de seguridade social, sabe? Essas paradas. E como condição para retirar os dados do ar, o grupo exigiu que o laboratório iniciasse pesquisa para criar cat girls da vida real. Você sabe o que é uma cat girl? Eu tô supondo que é um híbrido humano-gato, um gato antropomorfizado, um cats, só que bom. Não é cat, só que bom, mas é uma outra coisa que também tem um diagrama Venn muito forte. Anime. São garotas que são metade garotas, metade gatos. Aliás, são gatas, são meninas antropomorfizadas, gatas antropomorfizadas, como garotas. É isso. São garotas de orelhinha e rabo. É isso, gente. É só isso. Então é o Cats no teatro. É isso. Sim, é isso. Tá. Já tá resolvido. Quando perguntados sobre a motivação, os hackers responderam que eram gatos e por questões complexas como por quê, não lhes dizia respeito. Depois esclareceram que sabiam que o laboratório nuclear não era especializado em engenharia genética e que a exigência era uma piada. Tem senso de humor. Furries arrecadaram mais de 100 mil para cães idosos. Na Antrocon de 2024, eles arrecadaram mais de $100 mil para Grey Paws Sanctuary. Eles são muito heróis. Eu sou muito orgulhosa deles. Convenções furries viraram máquinas de arrecadar dinheiro para animais. A Midwest Fur Fest, criada em 2000 na região de Chicago, já arrecadou mais de 1,4 milhão para instituições beneficentes. Em 2023, o evento destinou mais de 185 mil a Live Like Roo Foundation, que ajuda famílias com animais diagnosticados com câncer. Meu Deus! Uma convenção furry decidiu financiar a prevenção ao suicídio. A euforia criada em Albany em 2023 por Riley Lynn Narr, uma mulher trans e sobrevivente de um câncer em estágio 4, decidiu concentrar suas doações em problemas enfrentados por pessoas da mesma doença. Então ela arrecadou... Eu não sei se esse número é 1,7 mil... Eu acho que é 1,7 mil. Não é muito. Pode ser que seja 1,7 milhão. Pode ser. Será? Vamos acreditar. A gente acredita. Eu acredito. Eu diria mais, é 1,7 bilhão. Ela curou o câncer. Foi isso. Um furry criou um colete de resfriamento para usar debaixo da fursuit. O holandês Pepin, não sei o nome dele, conhecido no fandom como Easy Wolf, é muito nick isso, né? Que é Easy Wolf. Tinha um problema que ele passava calor demais dentro da sua fursuit. Em 2013, ele começou a adaptar colete de resfriamento e desenvolveu o Easy Cool Down, mais fino e adequado para ser usado sob fantasias. O que eu achei muito legal, muito fofinho. Contudo, porém, em 2019, o produto já era utilizado em unidades militares
militares americanas, incluindo integrantes da Marinha no Japão e da Força Aérea no estado de Washington. Eu achei muito bad. Um esquilo furry foi eleito para o Senado Estudantil de Berkeley em 2018. Amei. O estudante Stephen Boyle conquistou uma vaga no Senado Estudantil da universidade, usando uma fantasia de esquilo e o nome político de Furry Boy. E é Furry Boy com I, sabe? Amei. Sua campanha prometia espaços seguros para esquilos, o retorno do funcionamento noturno dos refeitórios e usava o slogan I am with fur, paródia do I am with her, da Hillary Clinton. Gostei. Uma convenção atacada com gás continuou funcionando. Na madrugada de 7 de dezembro de 2014, alguém liberou gás cloro no hotel que recebia a Midwest Fur Fest. Gato. Em Rosemont, Illinois. O prédio foi evacuado e 19 pessoas precisaram ser levadas ao hospital. A polícia encontrou um recipiente quebrado com substâncias químicas numa escala de emergência. Não sei o que significa. Uma escada de emergência, talvez? Numa escada de emergência. Eu escrevi errado. E tratou o episódio como um ato intencional. Ninguém foi identificado ou acusado. Depois que as autoridades liberaram o hotel, os participantes voltaram e a programação prosseguiu. As imagens dos furries do lado de fora, alguns ainda usando partes de fantasias e outros enrolados em cobertores, tornaram-se símbolos involuntários da resistência da comunidade. Amei. Eu tava esperando que a notícia era assim, jogaram gás, mas não fez diferença, porque eles estavam todos mascarados e eles estavam protegidos. Não, passou um monte de gente, passou mal. Tadinhos. É a hate crime, é um crime de ódio, eu diria. Uma convenção tornou-se tão caótica que nenhum hotel quis recebê-la novamente. Em setembro de 2015, eu falei que eles sabem fazer festa. A Rainforest, que nome fofo, realizada em Washington, acumulou reclamações sobre vandalismo, danos ao hotel, intervenções da polícia e outros episódios de desordem. A organização afirmou depois que o Hotel Hilton havia sofrido mais prejuízos com aquela convenção do que com todos os demais eventos recebidos durante o restante do ano. O estabelecimento rompeu o contrato. Quando os organizadores tentaram preparar a edição de 2016, não encontraram outro local adequado disposto a aceitar a convenção. A Rainforest foi cancelada e nunca mais voltou, transformando-se na lenda do evento furry que conseguiu entrar na lista negra dos hotéis de uma região inteira. Caramba! Icônicos! Eu gostei. E pra finalizar, né, de falar que os furries se tornaram uma das principais indústrias temporárias de Pittsburgh. A Anthrocon reúne em torno de 20 mil participantes e já ocupou 28 hotéis parceiros e gera mais de 20 milhões em impacto econômico para a cidade, porque lota muito. A relação entre a cidade e a convenção cresceu desde que o evento se mudou para lá em 2006, muitos anos. Uau. Restaurantes decoram vitrines, moradores acompanham os desfiles e comerciantes se preparam para a chegada anual da comunidade. E eu achei isso muito legal, porque virou a cidade dos furries. Muito fofo. E assim, eu encerro a minha pauta. Não encerra não, porque eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é... Claro. Qual o personagem que é o seu crush furry, entendeu? O meu crush furry. Que personagem, que animal antropomorfizado você olha e fala assim, que sapão, que lobão, que rabosão, que... Eu acho que o Mufasa é um belo daddy. O Mufasa é um belo daddy, isso é verdade. Tem um que as pessoas gostam muito, que é o... No Rei Leão 2, 3, tem eu não sei se ele é filho do Scar, ele é tipo ele é um leão tipo o Scar, só que novinho, adolescente, assim, meio punkzinho. Ele é um saborzinho. É um saborzinho. Ele é um saborzinho, ele faz sucesso, esse. Quando eu era apenas uma garotinha, eu tinha um crushzinho na Fera também. A Fera não, a decepção de todas as crianças é de ver se... ele virou esse homem. Nossa, eu tava melhor. Credo. E nem é um príncipe bonito, sabe? Eles não pegaram um príncipe bonito, porque tem príncipes bonitos. Sim. O Aladdin é bonito. O príncipe Eric é meio básico, mas é bonito. É muito básico, eu acho ele um pouco básico. Ele é bem básico, Tem príncipes bonitos. Então, assim, além de ser um homem que, tipo, loiro, mas porra, aí é foda, desculpem os loiros. O cara não tinha barba pra dar uma disfarçada. Podia ter um momento de transição. Eu acho que se ele primeiro, se virasse um ser humano e tivesse um lance meio Tony Ramos rolando, pois, talvez, e uma barbona e um cabelão, talvez a Bella tivesse tempo pra se ajustar um pouco, sabe? Coitada.
Realmente, ela não teve essa oportunidade. E o seu? Qual que é o seu animal? Tem um que eu nunca vi o anime, mas eu tenho que reconhecer a beleza, tem um anime que chama Beastars, que é um lobo que se apaixona por um mundo que tem os animais carnívoros. Todo mundo é bicho, meio Zootopia, e tem os animais carnívoros e os animais herbívoros. E aí é uma coisa que o lobo se apaixona pela coelhinha, a coelhinha pelo lobo, só que ele é carnívoro, enfim. É um lobão, assim, um lobo de respeito. Tem um clássico das antigas, que é o Robin Hood Raposa. Nossa, sim. Sim. E ele tinha uma malemolência que não era normal, entendeu? Porque ele era um ladrão, então ele tinha malemolência, né? Sim. Tipo assim, ele tinha fala doce. Ele tinha. Eu caio em conversa de homem safado, eu tenho dedo podre pra homem. E você? O que nos trouxe hoje? O que não morrerei você saber? Pois é, minha pauta de hoje já vi que assim, ela é muito mais sobre coisas que existem na cabeça das pessoas do que sobre coisas que existem no mundo real, tá? A minha curiosidade, inclusive, vem do fato das conjecturas que as pessoas fazem. Então, assim, muito provavelmente, muito do que eu vou falar hoje é mentira. Porém, as pessoas acreditam que isso possa ser verdade. Então, o meu interesse está no fato da teoria existir. Mas eu vou devagar, vou chegar lá, tá? Sim, vamos lá. Seguinte. Tá bombando aí no momento o Odisseia, né? Do Christopher Nolan. Esse filme de 3 horas desse homem chato. Fazendo filme pra assistir em IMAX no ingresso caro, que não tem ingresso também, nem quis ver essa porcaria. Machista, não assistia, são as minhas opiniões sobre o filme. Enfim. Eu não assisti, mas eu odeio. Eu odeio, porque é do Nolan. Me processa! Me processa! Enfim. O Nolan, ele é um diretor que ele começou, né, ele tá em altíssimo agora, mas ele já tá em alta há muitos anos. E ele começou ali com Amnésia, Insônia, que são filmes menores, mas assim, com plot twist forte e tal. Aí ele foi pro Batman, fez uma trilogia enorme. Também nesse meio tempo fez O Grande Truque, que é um filmão. Fez A Origem, Interestelar, Tenet, que é horroroso, um dos piores filmes já feitos, mas é um filme grandioso. Assim, ele é um blockbuster de luxo que ele faz, assim, né? Dunkirk também é outro que ele fez, enfim. Tudo filme grandioso. Blockbuster premium. Exatamente. Ele é tipo o Spielberg das antigas, quando de o Spielberg de alguma maneira. Era o foderão de Hollywood. Só que aí, no meio disso, tem um Oppenheimer, que é um filme, assim, um pouco fora da curva, né? Que você fala, pra quem está fazendo filmes grandes, de coisa explodindo, de tempo voltando, de não sei o quê, do mundo do sonho. Aí tem uma biografia de um cientista que, assim, fez a bomba atômica. Ele quis fazer um filme grandioso disso, mas é um pouco fora da curva, né? Então, uma das coisas, né, famosas sobre o Nolan é que esse homem, ele é iletrado. Ele não sabe escrever nada direito. Então, assim... Ele é a Lea Michele? A Lea Michele não sabe ler e ele não sabe escrever, entendeu? Lea Michele não sabe ler. A teoria é que a protagonista de Glee é analfabeta. Tá aí, inclusive, a tradutora do Odisseia descendo cacete que ele falou assim, eu me inspirei muito na tradução dessa mulher. E ela, que foi a primeira mulher que traduziu pra inglês, né? Ela falou, se inspirou mal. E ela falou, é um lixo, quem escreveu isso é um idiota. Esse filme é babosa. Muitos filmes dele, inclusive, foi escrito pelo irmão dele, o Jonathan Nolan. Então é uma coisa famosa que o irmão do Nolan escreveu Westworld, inclusive. Ele faz coisas muito boas. Então os melhores filmes do Nolan, em geral, tem o roteiro do irmão dele. Entendi. Então ele sozinho não Ele segura o sozinho rojão. não é tão bom assim, mas pelo menos na parte de roteiro. Inclusive, eu vi uma história de que era que o Nolan tava escrevendo e ele tava tipo, escrever olhando pros Oscars na parede me dá muita pressão e não sei o que. E aí parece que o filho dele falou, mas você nunca ganhou o Oscar por roteiro, fique em paz. Não sei Pode se é verdade. Mas eu amei essa história. Enfim. Deve ser verdade, porque os filhos dos famosos amam são eles Bernie são nos pais famosos. Exato. Eles gostam muito de fazer isso. Quer dizer, todo adolescente gosta de fazer os pais, exato. Mas enfim, então tem essa coisa de que tem um irmão dele famoso, Jonathan Nolan, e essa dupla de irmãos que fazem filmes. Porém, existe um terceiro irmão, que se chama Matthew Nolan, que não é famoso, nem foi pro cinema. Ele foi pra outro lugar, ele supostamente virou um assassino de aluguel. É mentira! Não, mentira! O quê? Pois é, menina. Como assim? A história é a seguinte. Em 2005, na Costa Rica, um cara chamado Robert Cohen foi achado morto. Esse cara, ele era um contador que roubou dinheiro e sumiu e fugiu pra Costa Rica. A última pessoa que foi vista com ele foi o Matthew Nolan, que tava jantando com ele, uma coisa assim. Depois disso, esse homem sumiu, o Robert Cohen. O Matthew Nolan foi pro interrogatório. E é isso, começaram a achar que o Matthew foi lá pra Costa Rica, contratado
pra achar o Robert Cohen, achar o dinheiro e matar esse cara pelo dinheiro que ele roubou. Caralho! E, supostamente, com o Matthew Cohen, foram encontrados kits de documento falso. Ele tinha vários documentos falsos, que seriam os alias que ele usava. Um deles, inclusive, chamado Oppenheimer. Mentira! Pois é. Ele chegou a ser preso. Na cela dele encontraram um kit de fuga, que ele tava se organizando pra fugir. Ele foi preso nos Estados Unidos. Acho que ele conseguiu ir pros Estados Unidos de volta. Nos Estados Unidos ele foi preso e tava sendo cogitado ele ser extraditado pra Costa Rica. E aí ele começou a fazer um kit de fuga. Então ele tinha, tipo, sabe aquela corda toda amarrada, assim, pra fugir pela janela? Impediram Mano, ele de ele era o fugir. Hitman! Exatamente, um negócio assim. Quem que sabe fazer isso, né? Gente, E ele era aí, tipo o Hitman. ele admitiu que ele tava querendo fugir porque ele tava com medo de ser extraditado pra Costa Rica. Enfim, ele cumpriu cadeia normal, acabou saindo e desapareceu e ficou essa história. Mas assim, a história de que existe o irmão Nolan, que é um assassino de aluguel e que usava o codinome Oppenheimer, que é muito específico, era algo que aparecia quando você buscava sobre essa história, sabe? Assim, se você procurasse antigamente Nossa. Oppenheimer Nolan, aparecia a história do irmão assassino dele. E aí, Peraí, qual não, que é a calma. teoria? A teoria Não. é que o Ai, Nolan tô fez o filme pra mudar o SEO, entendeu? Pra mudar as buscas do Google. E apareceu o filme ao invés de aparecer o irmão. Eu acredito nisso? Não. Sinceramente, não. Mas eu amo essa história, entendeu? Porque realmente as buscas no Google são uma coisa que fazem muita diferença pras empresas, etc e tal, e que as pessoas Faz querem muita manipular diferença em isso. tudo, né, cara? Então o que eu estou trazendo hoje são histórias de possíveis coisas que só foram feitas para justificar uma mudança. Não é pra justificar, não, pra mudar uma busca, entendeu? Pra interferir, pra contaminar uma busca. Isso me lembrou um episódio de Unbreakable Kimmy Schmidt. Eu não sei se eu lembro de um. Que ela descobre que todo mundo consegue encontrar. Porque essa série, né, conta a história é de comédia, tá, gente? Mas ela conta a história da menina que ficou 15 anos num bunker, né? Sim. E ela descobre que, quando ela sai, ela descobre que tem o Google, porque essa série é um pouco antiga. E que ela pode ser encontrada no Google e as pessoas vão descobrir que ela era uma mulher topeira, que era mole woman, né? E aí ela fica, não quero que as pessoas me lembrem como isso. Eu perdi 15 anos da minha vida lá, não sei o quê. E ela começa a fazer um monte de maluquice pra poder limpar e ficar pra baixo, sabe? Isso, é essa a ideia. É essa a ideia. Tem um exemplo possível disso, que esse eu acho bem bizarro, que é Frozen. Tomando uma coquinha, Frozen? Ah, não. Por quê? Não acabou com o sonho da criança. Esse é bizarro, mas talvez faça sentido, que é o seguinte. Frozen, né? É o que acontece. O nome Frozen, né? Frozen. Ele não é inerente ao filme no sentido de que a história original se chamava Rainha da Neve. Ok. Né? Então, se eles fossem fazer, tipo, Bela Adormecida, Pequena Sereia, se fosse pelo conto, muitas vezes eles iam pelo nome do conto. Rapunzel. E Rapunzel já chamava Enrolados, já tinha uma coisa, né? Mas eles muitas vezes iam pelo nome do conto, Cinderela e tal. Mas não, Rainha da Neve, não é. A personagem principal se chama Elsa. Inclusive, uma surpresa aí pra muitos ouvintes. Ela não se chama Frozen e nem a irmã dela se chama Irmã da Frozen. Elsa e Irmã Anna, da os Frozen. nomes dos personagens. Ela tem poderes de gelo, mas também não é necessariamente o único nome possível, Frozen, o único nome possível. Mas a teoria não é necessariamente de que o filme foi feito para isso, mas de que o nome escolhido foi Frozen. Porque se você antigamente procurava Disney Frozen, o que aparecia? A teoria da conspiração de que o Walt Disney pediu para ser congelado e que a cabeça do Walt Disney está congelada até hoje, esperando uma tecnologia de ele ser revivido. Que eu já ouvi essa história há muitos anos, há 20 anos atrás. Muitas enfim, vezes. Não, essa história, inclusive, foi referenciada já em várias séries, tipo, Sim. essas paradas, tá ligado? Então, você pensa, será que foi por isso que escolheram o nome Frozen no filme? Gente, eu tô passada. Eu tô apavorada. E se o meu filme preferido, se você descobre que o filme que você mais ama na sua vida Pois é. foi um cover-up, foi um negócio que feito só pra poder jogar uma busca pra baixo. Doideira. Gente. Que doideira. Que Mas agora eu vou vergonha. jogar um Bad Vibes. E Ai, esse, meu assim, Deus. esse é um que eu acho assustadoramente possível de ser verdade. De novo, gente, eu acho que algum desses é verdade? Não, necessariamente, muito provavelmente não. Esse eu acho um pouco bizarro, que é chocolate de Dubai. Dubai Chocolate. Como assim? Esse é Bad Vibes, por quê? Tirem as crianças da sala, inclusive. Aparentemente, uns 5 anos atrás, alguma coisa assim, começaram a aparecer histórias que talvez na época fossem tratadas como, isso é creepypasta, sei lá, são coisas que o pessoal tá inventando, né? Mas começaram a surgir histórias de modelos que foram atraídas pra Dubai a troco de presentes, dinheiro, etc e tal. E que chegando lá, não só eram prostituídas, mas eram prostituídas com coisas que envolviam escate. E que isso ficou conhecido na época pela localização, por uma soma de localização e prática, um eufemismo da coisa, como Dubai Chocolate, chocolate de Dubai. Ai, meu Deus. Então tem referências das pessoas falando isso muito tempo atrás.
E aí, esse que corta pra, tipo, 2 anos atrás e começa a ter essa moda desse chocolate com cataife e pistache, nananana, que chama chocolate de Dubai. Também, curiosamente. E aí tem um post, inclusive, no Reddit, de um cara falando: cara, eu acho muito estranho as pessoas estarem chamando, que infeliz que as pessoas estão usando o nome chocolate de Dubai pra falar disso, porque até onde eu aprendi, chocolate de Dubai é aquela história macabra das pessoas sendo coagidas a fazer escate em Dubai, e não sei o que, nananana. Aí nos comentários alguém fala: será que não é justamente por isso que o nome é esse? E aí, realmente, hoje em dia, se você procura chocolate de Dubai, não aparece. Aparece o negócio de pistache, e essas histórias escabrosas não estão na primeira página mais, entendeu? Tipo, mudou-se a conversa. Gente, isso faz muito sentido, porque é o tipo de pessoa, de instituição com muito dinheiro, sabe? Então, assim, se o governo de Dubai tá achando que isso tá atrapalhando os negócios de alguma forma, eles têm dinheiro infinito, entendeu? É um negócio e não é uma de não é como se fosse o chocolate de Dubai, não é como se fosse assim, é uma sobremesa super tradicional que viralizou. Não. É um negócio novo, de fato, assim, né? É uma. Tinha uma barrona de chocolate. Enfim, curioso. Meu Próximo. Deus. Esse é outro que também eu acho muito possível que seja verdade, que é uma história. Aí eu vou falar, gente, por favor, não nos cancelem, não me cancelem, porque sou eu que tô falando, mas enfim. Taylor Swift, vou falar dela. A mais temida de todas. A história é a seguinte: a loirinha Taylor Swift não dá ponto sem nó. Todo mundo sabe disso, essa menina aí. Sim. Ela é esperta. Essa tem tino pra negócio. E eu já adianto que esse aqui não deu certo na época, mas hoje em dia não deu mais. Mas enfim, supostamente, Taylor Swift fez uma aparição num jogo do New York Jets. Quando começaram a pipocar muitas histórias, isso é em 2023, no auge de pipocar as histórias de tipo, Taylor Swift pega jatinho pra ir, quanto é tudo quanto lugar ela tá poluindo o mundo, ela foi até a padaria de jatinho, né? No auge dessas histórias, ela decidiu um dia assistir um jogo do New York Jets, que não é a coisa mais estranha do mundo, porque ela namora, é casada hoje em dia, né, com um cara que joga futebol americano. Então não é absurdo. Só que qual que é a história? O marido dela joga no Kansas Chiefs. Esse é o time dele, há muitos anos. Então, uma notícia de ela foi assistir um jogo do marido, a notícia seria: ela foi assistir um jogo do Kansas Chiefs, que é o time do marido dela. Mas não foi assim que foi noticiado, e não foi assim que ela noticiou. Era: eu estou indo ver um jogo do Jets. A Taylor Swift. Então, se você procurava Taylor Swift Jets, você não achava notícias do jatinho, porque Jets são jatinho. Também é como se fala de jatinho. Entendeu? Então, em inglês, quando você procurava, aparecia a história. E o curioso ela não foi com o jatinho dela. Ela sempre ia pra essas coisas com o próprio jatinho. Ela foi no jatinho do time do Kansas Chiefs. Nossa! Então, muito provavelmente, na época, se você procurava, realmente não aparecia. Aparecia a história de que ela foi ver um jogo do Jets. Mas hoje em dia, se você procura Taylor Swift Jets, não aparece isso. Aparece o fato de que ela polui o mundo inteiro com o jatinho. Misericórdia, que trabalho satânico. Esse é bem bobo. E esse, sim, não é uma conspiração nem nada. Mas se você procurar Best Song Ever no Google, o que vai aparecer não é uma melhor música de todos os tempos. É uma bosta de uma música do One Direction. Porque literalmente se chama Best Song Ever. Então, assim... Com certeza, eles fizeram isso pra que quando você procura, você vai achar a música deles. Com certeza, porque tudo em relação a eles, mais do que de todo mundo, foi extremamente fabricado. Exato. Eles foram um grupo montado pela TV, né? Então por aí já Total, Próximo, esse é um que eu não sei se é verdade, mas se for eu achei assim, lacraram. Que tem um grupo de meninas coreanas, que em coreano o nome delas quer dizer criança, que é idol. Não idol de ídolo, apesar de que eu acho que a sonoridade também é uma brincadeira da coisa. Chamava de idol, hoje em dia chama só idol. Idol de tipo, que tá esperando fazer alguma coisa, E-D-L-E, idol. Isso, em coreano, idol quer dizer, o som, né, quer dizer criança. E elas lançaram uma música, supostamente, chamada Nude. E isso teria sido a escolha desse nome, desse tema de música, que é uma música sobre, tipo assim, com você eu me sinto nua, você me enxerga como eu sou, uma coisa assim, a letra é uma músicas pop. Mas supostamente o nome da música foi escolhido isso pra atrapalhar buscas de pedófilos coreanos. Porque se eles procuram nude de criança, idol nude, aparece a música delas, em vez de aparecer pedofilia. Se foi isso que elas fizeram, eu não sei, mas eu achei lacradoras. Ao mesmo tempo, em que quer dizer que talvez tem um monte de pedófilo que virou fã dessas meninas sem querer. Tenho medo dos shows.
Mas enfim, questões. Isso pode, realmente, é o tiro sair pela culatra mesmo, né? Aí você olha, só tem gente bizarra no seu show. Você fala, Mais um. Esse eu acho bem provável que tenha sido de propósito. No Elden Ring, o jogo, tem um cavalo fantasma que você pode ganhar, que ele se chama Torrent. Ou, em português, Torrent. Então, quando você procura Elden Ring Torrent, as primeiras coisas que aparecem são cavalo e não link de pirataria. Gente, isso faz... Nossa, é muito assim, inteligente, inclusive. Hoje em dia, acho que se você procurar Elden Ring Torrent, lá o quinto, sexto link aqui vai ser uma coisa de pirataria, assim. Mas acho que foi de propósito. Tem um, que eu não sei se é uma coincidência bizarra, mas assim, sendo do governo que é, eu acho que os caras também não dão ponto sem nó. Que é, no começo do mês de julho, rolou aquele show bizarro dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Que é uma coisa que foi esvaziada, caríssima, bizarra. Era meio que aniversário do Trump também. Não tinha pé nem cabeça. Uma coisa assim, né, que a Coreia da América do Norte tá fazendo ultimamente bastante, assim, né, esse povo doido, esquisito aí. E uma das coisas bizarras era que, segundo a série de lá, quem organizou os shows era um cara chamado Jeff Epstein, chefe da Universal Attractions. Então, se você procurava Jeff Epstein, Donald Trump, tava aparecendo coisas do cara que tava organizando o evento. Mas, da coincidência, entendeu? Tipo assim, esse é o Epstein. Nossa! Foi isso? Não E sei. era o nome do cara mesmo? Eles acharam um cara que tinha o mesmo nome? Um cara que tinha o mesmo nome, sim. Não é possível, gente. Olha, hoje em dia, depois que muitas teorias da conspiração se tornaram semi-verdadeiras, eu virei uma véia do zap. É revoltante. Você me conta um negócio e eu fico... Mas eu não sei o que é realidade mais. Eu também não sei. Mas, infelizmente, isso é possível. Agora, que conecta com o seu tema. Que é, essa eu acharia bobagem se eu não conhecesse o fandom do Sonic. Sonic e furries têm, assim, nossa, uma intersecção poderosíssima. A teoria é a seguinte: nomearam um dos jogos da série, então assim, não necessariamente fizeram o jogo por causa disso, mas nomearam o jogo como Sonic X Shadow, Sonic X Shadow Generations. Por quê? O fandom de Sonic, ele é muito adepto da regra 34. Dos chips doidos, das fanarts safadinhas, etc e tal. E uma das maneiras de você procurar essas coisas é você procurar personagem 1, X personagem 2. Então, se você procurar, tipo assim, Draco X Harry Potter, vai ter vai ter fanart dele se pegando, entendeu? Esse é um jeito que você procura. E realmente, se você procurar Sonic X Shadow, vai aparecer um monte de coisa do jogo, mas ali no meio misturado vai aparecer umas coisas do Sonic e do Shadow. Então a teoria dos fãs do Sonic é que botaram esse nome não foi à toa. Foi pra dar uma baixada ali nas fanfics, nas fanarts de Sonic e Shadow. Que loucura, cara. Como pode, tipo, o buscador... Beleza, que virou um verbo influenciar dessa forma. Doido, né? Sei lá, cara. Esse também outro quase confirmado também de jogo, que é, no Minecraft, tem um inimigo que é tipo um redemoinho, que ele foi adicionado depois, ele não é da primeiríssima leva, assim, dos bichos. E, curiosamente, ele se chama o mesmo nome de um cracker famoso que as pessoas usavam pra baixar a versão, né, pra, tipo, conseguir fazer funcionar a versão pirata do Minecraft, que é Breeze. Então, se você procurar Minecraft Breeze, em vez de aparecer o negócio, o programa que pirateava o jogo, aparece esse inimigo. E, realmente, você não acha as coisas, você acha esse Soterrou Breeze. Então, não sei se as pessoas usam Breeze ainda hoje em dia, mas era o nome da coisa. Tô passada. É doido. E eu trouxe um caso inverso, que é assim, por causa do nome infeliz, e aí nem tem a ver com o Google, tem a ver com o nome na cabeça das pessoas, o nome teve que ser mudado, né? Então, na Itália, tem várias aqui no Brasil, por exemplo, né? Tipo, de nomes com sonoridade infeliz, tipo o Conde do Cu, ou o Sifo Dias do Star Wars. Star Wars tem vários. Mas tem de uma coisa que é grande. Eles são personagens pequenos do Star Wars, né? Mas tem um personagem grande que é, na Itália, a Moana não se chama Moana, porque Moana Pozzi é uma pornstar famosa italiana. Então tem um filme chamado Moana Seria um Problema. Então o filme chama Oceania e a personagem se chama Vaiana. Vai. Pra não chamar. Assim como aqui, né? Cocô, coco, a vida é uma festa. Viva, a vida é uma festa, né? A gente não... É verdade. Teve várias coisas que mudaram de nome, né? Porque a nossa língua aqui é muito rica, cara. Exatamente. Então tem muita coisa que tem outro significado mesmo. Real. Mas é isso. Então, o que eu queria saber é, tem alguma outra coisa que vocês acham que foi feita só por causa da pesquisa do Google? Ou querem ficar paranoicos e começar a pensar sobre essas coincidências de, nossa, tal coisa tem o mesmo nome, será? Será que é sem querer? Nossa, mano. Que elas têm o mesmo nome? E só alugou um triplex total. Será assim. que a Carol com K e a Carol K são duas cantoras
que realmente só uma coincidência esse nome igual. Existe uma Carol K? Existe uma Carol K, que é uma coitada que nunca fez filme de sucesso, tadinha. Ela mudou de nome eventualmente. É isso, né? É isso, né? Já deu pra entender que ganhou. Então é isso que eu tenho pra trazer hoje. Espero que tenham gostado, Amém. espero que estejam todos paranoicos. Amém. E espero Sim, que vocês exatamente. consigam novamente entender que, gente, acredito que essas coisas são verdade? Muito provavelmente não. Especialmente o Nolan fez um filme de 200 milhões de dólares pra esconder a história, que ficou mais famosa depois que ele fez o filme. Acho que não, mas tudo é possível, tudo é possível. Cara, não, cara, eu escolhi acreditar, sabe? Tem muita coisa na minha vida que eu só escolho acreditar, não vou pesquisar se é verdade. Não é importante, é uma fantasia na minha cabeça. Não é importante É uma saber se é fantasia verdade. que eu gosto de tê-la perto do meu acreditar. coração. É isso. Escolhi acreditar. Gente, muito obrigada, nossos ouvintes. Como sempre, nos sigam nas redes sociais. Falem pra gente o que vocês acharam desse episódio e sugiram pautas quentinhas, coisas legais pra gente falar aqui no podcast, certo? Exato, recomendem pra amigos, mandem no zap da família. Agora, façam um Rickroll, entendeu? Fala assim, nossa, olha só o que o Bolsonaro se pronunciou. E põe o link das coisas. O Lula falou isso, não acredito. Põe o link do podcast, entendeu? Ajuda, galera. Vamos fazer isso. É isso mesmo. Até mais! Até!